Naquele restaurante de luxo, tudo parou no instante em que o milionário elogiou a garçonete em russo, certo de que só ele entenderia o que acabara de dizer. Mas diante de todos, ela não apenas entendeu, respondeu com a mesma firmeza, no mesmo idioma, olhando nos olhos de quem nunca era desafiado. A surpresa congelou o salão. Pela primeira vez, o dono da cena ficou exposto. E nenhum deles sabia que aquela noite mudaria tudo. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Eduardo Avelar nunca foi homem de se sentir pequeno. Habituado a controlar reuniões, pessoas e destinos, transformou cada jantar em palco e cada taça de vinho em símbolo de vitória. Aquela noite em Belo Horizonte, no restaurante mais disputado da cidade, prometia ser apenas mais uma apresentação de poder. Contratos à mesa, parceiros atentos e um clima de superioridade orquestrado do jeito que só ele sabia criar. O ar-condicionado mantinha o ambiente gelado, mas o ambiente fervilhava de ambição e vaidade. Irina, a garçonete, era apenas parte do cenário para quase todos ali. Jovem, discreta, bonita e sempre com a postura impecável, parecia invisível diante do balé de egos ao redor. Mas Eduardo, naquele momento, sentiu vontade de exibir seu charme internacional, de provar para si mesmo e para os outros que era mais sofisticado do que todos. Quando ela serviu seu vinho, ele soltou um elogio em russo, com um toque sutil de atrevimento, certo de que ninguém captaria o real significado. Só que, ao contrário do que ele imaginava, a Irina não hesitou nem por um segundo. Olhou diretamente para ele, com a mesma calma de quem já conhecia aquela dinâmica de poder, e respondeu em russo claro, articulado, devolvendo não apenas as palavras, mas também a provocação. O salão, por um breve instante, pareceu parar. Os outros convidados sentiram o gelo atravessar a mesa, mesmo sem entender o idioma. O rosto de Eduardo se fechou num misto de surpresa e irritação. Naquele segundo, algo se partiu. O rei do ambiente foi desafiado pela pessoa que ele menos esperava. E todos ali perceberam que aquela noite não terminaria do jeito que ele havia planejado. O silêncio pairou por um instante sobre a mesa, como se o ar tivesse se tornado mais denso. Os convidados, atentos a cada movimento de Eduardo, notaram de imediato que algo escapara ao seu controle habitual. O olhar dele, antes altivo, se transformou numa expressão de quem busca uma resposta rápida, mas não encontra. O vinho, que pouco antes girava despreocupado em sua taça, agora estava esquecido entre os dedos. Não era só a língua russa que Irina dominava, era o equilíbrio de forças que naquele instante mudava de mãos. Irina, por sua vez, manteve o porte firme. O rosto sereno, quase inexpressivo, escondia as lembranças de outras noites em que fora subestimada. Não era a primeira vez que alguém tentava testá-la em seu próprio território, mas ali, naquele salão, a situação era diferente. As luzes elegantes destacavam os traços de sua origem, olhos claros atentos, cabelo preso de forma simples, uniforme moderno que a fazia se misturar à sofisticação do ambiente sem jamais perder sua identidade. Ela percebia o incômodo de Eduardo como quem percebe uma tempestade se formando no horizonte. Inevitável, mas não intimidante. Os outros convidados fingiam não reparar, mas sussurros corriam discretamente de um lado ao outro da mesa. Havia um interesse genuíno naquela troca, mais do que qualquer contrato ou investimento em pauta naquela noite. Para muitos ali, Eduardo era uma referência de poder, aquele que não tropeçava, que usava o carisma como escudo e a arrogância como espada. Ver o anfitrião, sem palavras, exposto diante de todos, era uma experiência rara. Até Marta Avelar, sua mãe, presente a 2 lugares de distância, sentiu um leve sorriso ameaçar os lábios, curiosa para ver como o filho reagiria.
Eduardo tentou recuperar a compostura, ajeitando o terno sobre os ombros, forçando um sorriso que, para os mais atentos, beirava o constrangimento. Seus olhos buscaram refúgio nas taças e nos talheres, mas era impossível fugir do olhar de Irina, que permanecia ali, de pé, segura de si, aguardando a próxima jogada. Ele respirou fundo, determinado a não perder terreno para alguém que, segundo seu raciocínio antigo, não deveria representar ameaça. Resolveu dobrar a aposta. Decidiu continuar em russo, dessa vez sem ironia, tentando mostrar que ainda estava no comando da situação. Você fala muito bem, disse no idioma que julgava exclusivo, embora agora já não tivesse tanta certeza de que detinha qualquer vantagem. Irina apenas assentiu, mantendo o mesmo tom cordial, profissional, distante. Aprendi com meus pais. Aqui no Brasil, poucos se interessam, mas é uma parte que levo comigo. As palavras dela, simples, pareciam esconder algo mais profundo. Eduardo percebeu a delicadeza do recado. Aquilo não era sobre ele, nem sobre a língua, mas sobre respeito, sobre não ser reduzida a um papel decorativo. Ele percebeu o olhar de alguns colegas, 2 investidores estrangeiros, a advogada de um dos fundos, que, sem entender o idioma, sentiam o peso do momento. Para eles, o russo poderia ser grego, mas a linguagem da tensão, da dignidade ferida, era universal. A chefe de salão se aproximou, perguntando em voz baixa se havia algum problema. Irina respondeu com gentileza, agradecendo e dizendo que estava tudo sob controle. A mulher se afastou, olhando discretamente para Eduardo, avaliando se deveria intervir. Ele, sentindo o desconforto crescer, decidiu mudar de estratégia e puxar a Irina para o território familiar da etiqueta, tentando desviar a atenção para o serviço. Perguntou, dessa vez em português, sobre a carta de vinhos, se ela recomendaria algo típico da Rússia, como se tentasse desarmar o embate inicial. Temos algumas opções, senhor, mas acredito que o vinho escolhido para esta noite seja mais apropriado. Ela respondeu, sem vacilar, demonstrando conhecimento do cardápio e do gosto dos clientes. Se preferir, posso sugerir um rótulo ucraniano, algo diferente do habitual, mas igualmente sofisticado. A sugestão foi recebida com surpresa. Um dos executivos, que até então apenas observava, comentou: não sabia que a casa tinha vinhos do leste europeu. Irina, com profissionalismo, começou a descrever notas de sabor, harmonização e, em poucos minutos, conseguiu transformar o clima da mesa. O foco das conversas, antes preso à hierarquia imposta por Eduardo, se dispersou. O grupo passou a demonstrar interesse no que ela dizia, fazendo perguntas, rindo das descrições vívidas dos vinhos. Por um instante, Eduardo se viu excluído do centro das atenções, sem conseguir retomar o domínio. Ele percebeu, talvez pela primeira vez, que o carisma natural de Irina, sua habilidade de navegar entre culturas e perfis, era algo que não podia ser comprado ou imitado. Enquanto o serviço avançava e o ambiente se aquecia, Marta observava a dinâmica, notando como o filho lutava para não perder o controle da própria narrativa. Em silêncio, reconheceu em Irina uma força discreta que já vira em outras mulheres, em outros momentos de sua vida profissional. Sabia que aquele embate entre os dois ia além do restaurante. Era um choque de mundos e valores. Um teste de quem suportaria mais tempo diante do olhar do outro. Eduardo, agora em silêncio, analisava Irina como analisava terrenos para construir novos edifícios. Buscava falhas, pontos frágeis, algo que pudesse ser explorado. Mas quanto mais a observava, mais difícil era encontrar rachaduras. Por trás da postura profissional, havia dignidade, conhecimento, uma calma que não era submissão, e sim escolha. Aquilo, para ele, era desconcertante. O restante do jantar transcorreu entre conversas menos formais, trocas de olhares discretos e um clima de leveza artificial. Os brindes foram feitos, pratos servidos, mas o centro da cena permanecia intocado.
O duelo silencioso entre o homem acostumado a vencer e a mulher que se recusava a ser vencida. Ao final, Eduardo agradeceu o serviço em russo, num último esforço para marcar presença. Irina sorriu educadamente e respondeu também em russo, desta vez com um tom levemente irônico, deixando claro que entendia cada camada daquela disputa. Quando ela se afastou, os convidados voltaram à sua rotina de acordos, como se nada tivesse acontecido, mas algo havia mudado. Eduardo ficou ali por mais alguns minutos, mexendo na taça vazia, sentindo pela primeira vez que o poder real nem sempre estava do seu lado da mesa. Irina, já no fundo do salão, respirou fundo antes de atender à próxima mesa, certa de que aquele encontro ainda teria muitos desdobramentos. Naquela noite, o restaurante não foi apenas cenário de um jantar elegante. Foi palco de um embate silencioso entre mundos, de uma provocação que não se encerraria ali. Eduardo saiu sem se despedir, levando consigo o incômodo e a curiosidade. No brilho discreto dos olhos de Irina, permanecia o desafio e um segredo que ele ainda não sabia, mas já sentia pulsar sob a superfície de cada palavra trocada. Eduardo acordou no dia seguinte com a lembrança da noite anterior cravada nos pensamentos. Havia algo diferente na forma como as coisas tinham se desenrolado. O silêncio, as trocas de olhares, a reação dos convidados, tudo ainda vibrava em sua cabeça como um concerto inacabado. Ele era um homem de rotina. Acordar cedo, revisar relatórios, acompanhar os números do mercado, responder às mensagens da mãe e dos sócios. Só que agora, em meio à tranquilidade calculada do seu apartamento de luxo, não conseguia afastar a imagem de Irina. Não era apenas o desafio que ela representava, mas o modo como, sem esforço, inverteu o jogo de poder e o deixou sem respostas. No escritório, as reuniões se sucediam, mas nenhuma ideia parecia tão urgente quanto aquela sensação de desequilíbrio. As palavras de Irina em russo, o sorriso leve, o olhar seguro, tudo vinha à tona sempre que tentava se concentrar. Marta, ao telefone, percebeu rapidamente o tom disperso do filho. Você está diferente, Eduardo. Não deixe que uma noite te tire do foco, ela disse, sem esconder um leve tom de provocação materna. Ele apenas murmurou que era cansaço, mas não conseguiu enganar a própria mãe. No restaurante, Irina também sentiu as repercussões. Os colegas se entreolhavam quando ela passava pelo salão. O chefe comentou, brincando, que ela tinha conquistado a atenção dos clientes mais poderosos da casa. A chefe de salão, de olhar atento, perguntou se estava tudo bem. Irina, acostumada a mascarar sentimentos, garantiu que sim, mas sabia que aquela noite havia deixado uma marca invisível. Por dentro, sentia uma mistura de orgulho e apreensão. Sabia que nem sempre era seguro desafiar quem detém o poder, mas naquele instante foi impossível não responder. Sempre aprendera com o pai que dignidade é uma linha que ninguém atravessa sem ser chamado à responsabilidade. 2 dias se passaram antes que Eduardo voltasse ao Horizontes. Ele entrou no restaurante com menos certeza do que de costume. Carregava consigo uma garrafa de vinho raro, uma desculpa qualquer para uma possível conversa, mas também um pedido de desculpas disfarçado. Não avisou ninguém que voltaria. Preferiu aparecer de surpresa, como quem busca recuperar terreno perdido. Ao avistar Irina, notou que ela o reconheceu de imediato, embora o rosto dela não denunciasse emoção. Ela caminhou até sua mesa com a postura impecável de sempre, bandeja firme nas mãos. Dessa vez, Eduardo não usou o russo de imediato. Pediu água com gás, comentou sobre o clima, falou da vista da cidade, tentando adiar o inevitável. Irina o atendia com educação, sem pressa, sem fraquejar. Finalmente, ele agradeceu pelo serviço da noite anterior, elogiou o profissionalismo dela e pediu desculpas, reconhecendo que o comentário em russo fora inadequado. Por um instante, o olhar de Irina suavizou. Ela assentiu, aceitando o pedido de desculpas, mas não cedeu espaço para a informalidade.
Não foi a primeira vez, Sr. Eduardo, e provavelmente não será a última. Aqui, quem serve sempre escuta mais do que deveria, disse com um leve sorriso, mostrando que não se deixava afetar por pequenos deslizes. Eduardo insistiu, perguntando sobre o passado dela, as origens russas, o que a trouxe ao Brasil. Irina, sem perder o tom profissional, respondeu que a família veio buscar uma vida melhor, que o pai ensinou música em conservatórios e que ela sempre gostou de estudar línguas. Falou de maneira concisa, sem abrir janelas para a intimidade. Ele percebeu que para cada frase havia uma parede invisível protegendo o que realmente importava para ela. E quanto mais ela se fechava, mais Eduardo sentia vontade de saber. A conversa foi interrompida pelo chefe da cozinha, que enviou à mesa uma sobremesa especial, cortesia da casa. Eduardo agradeceu, mas seus olhos continuavam presos a Irina. Ela, ao servir a taça, deixou escapar um olhar mais demorado, direto, intenso. Ali, sem testemunhas, ela repetiu em russo de maneira baixa e firme. Você não é o primeiro a tentar me diminuir, mas talvez seja o primeiro a se importar com a resposta. O gelo percorreu a espinha de Eduardo. O tom da voz dela, a firmeza nas palavras, tudo fazia dele um aprendiz diante de um mestre. Não era mais o idioma que os separava, era o entendimento de que ali, naquele microcosmo de luxo e poder, havia uma verdade incômoda. Algumas pessoas não se dobram, não importa quem esteja à frente. Eduardo sorriu, não por orgulho, mas por respeito. A resposta dela havia congelado qualquer tentativa de aproximação desonesta. Percebeu que, dali em diante, toda interação seria medida pelo mesmo rigor. Não adiantava ostentar títulos, fortuna, contatos. Nada disso funcionaria com Irina. Ela representava algo raro, uma força silenciosa, construída na adversidade, blindada contra o brilho superficial dos que apenas acumulam conquistas. O jantar prosseguiu com Eduardo mais calado, atento ao ritmo do salão, observando como Irina transitava entre as mesas com elegância quase coreografada. Viu como ela sorria para os clientes, como sabia lidar com reclamações, como conseguia transformar momentos de tensão em instantes de leveza. Ao terminar, ele deixou uma gorjeta generosa, mas soube que aquele gesto não teria o peso que costumava ter. Irina agradeceu, como sempre, mas o olhar dela dizia mais: respeito não se compra. Quando saiu do restaurante, Eduardo sentiu o impacto de um vazio inesperado. Andou pelas ruas iluminadas, respirou o ar noturno de Belo Horizonte, tentando entender o que havia mudado. Não era apenas o orgulho ferido, era a percepção de que havia diante dele alguém inatingível pelo velho jogo do poder. Nas horas seguintes, enquanto a cidade adormecia, Eduardo não conseguiu afastar a sensação de que o mundo estava um pouco diferente. A resposta de Irina, fria e precisa, ainda reverberava, cortando as certezas que ele acumulou por toda a vida. No fundo, já sabia. Precisava ver aquela mulher de novo, entender quem ela era de verdade e talvez, pela primeira vez, descobrir quem ele mesmo poderia ser. A vida de Eduardo parecia seguir o mesmo roteiro de sempre, mas agora tudo lhe parecia diferente. Nos dias seguintes ao jantar, ele se lançava nas reuniões como um autômato, distribuía ordens, revisava contratos, assinava decisões de milhões. Mas cada gesto parecia menos importante, cada vitória mais vazia. Algo havia mudado. A imagem de Irina, firme, olhos nos olhos, se instalou em sua mente como uma marca difícil de apagar. Nem o conforto do escritório de esquina com vista panorâmica, nem o respeito irrestrito dos funcionários, nem mesmo a segurança da fortuna acumulada davam conta do silêncio que ecoava toda vez que ele se via sozinho. Marta percebeu a distância do filho em pequenos detalhes. O café esquecido, esfriando na xícara, a demora em responder mensagens costumeiras, a falta de entusiasmo nos comentários sobre negócios.
Ao contrário do que sempre fazia, Eduardo evitou comentar o último jantar no Horizontes. Quando ela tentou puxar assunto, ele desviou. Sabia que a mãe notava sua inquietação, mas não estava pronto para se explicar. Não era só orgulho, era uma sensação nova, quase infantil, de vulnerabilidade. A rotina de Irina também sofreu abalos, mesmo que ninguém à sua volta percebesse. Ela mantinha o rosto neutro, postura impecável, repetia as mesmas piadas corteses para clientes frequentes, mas carregava consigo a tensão daquela noite. Não era medo. Era uma sensação de alerta, como se soubesse que um novo capítulo havia sido aberto sem sua permissão. Os passos no salão ficaram mais atentos, cada bandeja mais pesada, as palavras cuidadosamente escolhidas. Nos intervalos, pensava em ligar para o pai, contar o que acontecera, pedir um conselho, mas a voz de Anatoly, tão sábia, parecia distante na memória. Não se curvem, Irina. Eles só respeitam quem não se rende. No fundo, ela sabia que não havia alternativa. Era preciso manter a cabeça erguida, mesmo quando o coração acelerava. Na terceira noite depois do episódio, Eduardo voltou ao restaurante. Dessa vez sem reservas, sem companhia, sem desculpas. O maître o reconheceu imediatamente. Indicou uma mesa discreta perto da janela. Quando Irina apareceu, a tensão se instalou de novo, mas ambos fingiram normalidade. Ele pediu o menu do dia, comentou sobre o tempo, fingiu se interessar pela seleção de sobremesas. Ela respondeu com gentileza, profissionalismo absoluto. Mas era impossível ignorar o fato de que, a cada troca de olhares, havia algo não dito, um desconforto, uma pergunta pairando no ar. Durante o jantar, Eduardo tentou se distrair observando os outros clientes. Havia casais em celebração silenciosa, empresários ocupados nos próprios celulares, famílias se esforçando para parecerem felizes. Ele se pegou pensando que todos ali usavam máscaras, que o luxo do ambiente servia mais para esconder as fraquezas do que para exibir conquistas. Sentiu-se pequeno ao perceber que ali só Irina parecia inteira, sem disfarces, sem desespero, sem pressa de ser aceita. Aquilo doía mais do que qualquer perda financeira. Enquanto recolhia pratos e copos, Irina sentia o peso dos olhos de Eduardo sobre si. Sabia que ele buscava algo além do serviço, que o interesse dele não era só por vinho ou etiqueta. Por dentro, se perguntava até onde ia a curiosidade do milionário. Queria acreditar que era só orgulho ferido, mas temia que houvesse mais. A intuição, aguçada pela experiência, dizia que precisava ser cautelosa. O mundo de Eduardo era feito de acordos não ditos, alianças frágeis e perigosas. Ela, acostumada a sobreviver, não podia se dar ao luxo de vacilar. Após o jantar, Eduardo permaneceu sentado mais tempo que o habitual. Pediu um café, só para prolongar a estadia. Olhava pela janela, as luzes de Belo Horizonte tremulando ao longe. Mas seus pensamentos estavam presos na mesa ao lado, onde Irina organizava os talheres, recolhia guardanapos, dava instruções rápidas a um garçom novato. Viu nela um tipo de força que raramente encontrava no próprio universo. Uma força discreta, silenciosa, quase indomável. Percebeu que não conseguia mais classificar Irina apenas como funcionária, nem como desafio. Ela havia se tornado um enigma impossível de ignorar. Na saída, deixou outra gorjeta generosa, mas dessa vez não esperou agradecimento. Caminhou até o estacionamento sentindo o peso de algo que não sabia nomear. A noite estava fria, o vento cortava a pele, mas a inquietação vinha de dentro. Dirigiu pelas avenidas da cidade sem rumo certo, passou pela praça onde brincava quando era criança, observou os prédios erguidos por sua empresa, lembrou da infância simples e do primeiro salário. Perguntou a si mesmo em que momento havia perdido o prazer nas pequenas vitórias, quando tudo passou a ser só mais um jogo de poder. Em casa, deitou-se sem sono. Lembrou de Irina, da resposta afiada, do olhar que não fugia.
Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de recomeçar, de entender os caminhos do próprio coração. A imagem dela, iluminada pelas luzes do salão, voltou como um convite. Sair do próprio eixo, desafiar as próprias certezas, aceitar que nem tudo se compra, nem tudo se controla. O abalo era invisível, mas tão real quanto o concreto dos prédios que construiu. No dia seguinte, Eduardo acordou mais cedo, caminhou até a varanda, respirou o ar frio da manhã. Sentiu-se, de certa forma, exposto. Não era o dono do mundo, nem do próprio destino. E naquele silêncio novo, descobriu uma estranha liberdade. O mundo havia mudado, mesmo que só ele soubesse disso. O abalo continuava silencioso, construindo fissuras onde antes só havia muralhas. Eduardo passou a semana com uma inquietação crescente, sentindo a presença de Irina como uma sombra luminosa, uma pergunta que não saía da cabeça. Cada vez que se distraía, se via imaginando o que existia por trás daquela postura impecável, dos olhos calmos e do sotaque quase imperceptível. Já não era apenas orgulho ferido ou o desejo de provar que ainda era o centro das atenções. Era um impulso mais antigo, mais sincero, algo entre fascínio e necessidade de entender quem era aquela mulher que em poucos minutos conseguira desestabilizá-lo de um jeito que nenhum rival de negócios jamais fora capaz. O escritório continuava funcionando como sempre, mas Eduardo passava mais tempo do que o habitual olhando para o vazio, respondendo perguntas automáticas, delegando decisões importantes sem realmente se envolver. Seus sócios começaram a notar que ele estava mais calado, menos explosivo. Marta, percebendo que o filho não era mais o mesmo, insistiu para que jantassem juntos. Sentados no terraço do apartamento, ela tentou provocá-lo. Comentou sobre as notícias da empresa, sobre o jantar no Horizontes. Mas Eduardo desviou, usando respostas breves, como quem teme revelar demais. À noite, sozinho, ele se sentou diante do computador e pesquisou tudo o que conseguiu sobre Irina. Começou com o óbvio: nome completo, histórico de empregos, perfis em redes sociais. Não encontrou nada escandaloso, apenas um currículo discreto, algumas fotos antigas de formatura, um artigo acadêmico publicado anos atrás sobre literatura russa. Descobriu que Irina havia sido professora de línguas em uma escola particular antes de assumir o trabalho no restaurante. Mais uma vez, o mistério crescia. Por que uma mulher com aquele histórico, tão claramente qualificada, teria trocado a sala de aula pelo serviço de mesa em um restaurante de luxo? A cada nova informação, Eduardo sentia o fascínio aumentar. Encontrou referências ao pai dela, Anatoly Petrovich, ex-regente de orquestra em Moscou, conhecido por algumas apresentações no Brasil nos anos 90, depois sumido do circuito. Viu menções à doença do pai em fóruns discretos, algumas campanhas de arrecadação para tratamento cardíaco. Tudo indicava uma família marcada por altos e baixos, talento, perdas e recomeços forçados. Movido por uma curiosidade quase obsessiva, Eduardo pediu para que um de seus seguranças de confiança coletasse informações extras, discretamente, sem que ninguém percebesse. A resposta veio rápida. Irina vivia em um apartamento simples na região central, dividindo os cuidados do pai doente com os turnos noturnos no restaurante. Não havia luxos, nem festas, nem círculo social amplo. Apenas uma rotina exaustiva, dedicada quase exclusivamente ao trabalho e à família. O relatório confirmava o que Eduardo intuía. Ali estava alguém cuja dignidade não era construída sobre aplausos, mas sobre escolhas difíceis. Enquanto isso, Irina sentia um incômodo diferente no salão. Nas noites em que Eduardo não aparecia, ela percebia olhares curiosos, perguntas veladas dos colegas. Havia boatos de que ela teria conquistado o respeito de um dos clientes mais influentes da casa. Outros diziam que um romance estava prestes a acontecer.
Irina sorria ao ouvir os comentários, mas não deixava que se aproximassem demais. Para ela, a fronteira entre a vida pessoal e o trabalho era intransponível. Sabia dos riscos de misturar os dois mundos e não pretendia ceder. Numa tarde chuvosa, depois de deixar o pai no consultório para mais uma bateria de exames, Irina foi surpreendida por um envelope deixado discretamente em sua caixa de correspondências. Nele, um convite para um concerto de música clássica em um pequeno teatro do centro, assinado apenas com as iniciais IA. Irina leu o bilhete com cuidado. Sabia de quem se tratava. Não era uma proposta explícita, tampouco uma armadilha óbvia. Era, acima de tudo, um gesto de alguém tentando construir uma ponte sem saber se o outro lado existia. Ao chegar ao restaurante naquela noite, encontrou Eduardo esperando em uma mesa mais afastada, sem companhia, observando o movimento com a expressão de quem espera algo importante. Quando ela se aproximou, ele se levantou, entregou um livro de capa gasta, uma coletânea de poemas russos raros, e agradeceu por aceitar o convite. Irina agradeceu com gentileza, mas deixou claro que não estava ali para mais do que o trabalho exigia. Mesmo assim, Eduardo sentiu uma pequena vitória. Pela primeira vez, ela permitira que o silêncio entre os dois não fosse hostil, mas cheio de possibilidades. Na volta para casa, Irina caminhou sob a chuva fina, segurando o livro contra o peito. Pensou no convite, nas perguntas que não queria responder, nas respostas que talvez nunca desse. Por um instante, sentiu pena de Eduardo, tão poderoso, tão sozinho em sua tentativa de romper paredes invisíveis. Mas também sentiu orgulho de si mesma por não ter cedido ao impulso de se render à facilidade das coisas prontas. Sabia que o enigma de sua vida era, acima de tudo, seu escudo. Preferia viver à margem do luxo do que abrir mão do pouco que restara de liberdade. Enquanto Eduardo olhava pela janela do próprio apartamento, sentiu algo parecido com esperança. Não sabia ainda se era capaz de mudar, mas pela primeira vez quis sinceramente descobrir. O mistério de Irina, longe de afastá-lo, tornava tudo ao redor mais interessante, como se cada resposta difícil fosse um convite para reescrever a própria história. O dia do concerto chegou trazendo uma sensação incômoda de ansiedade para Irina, algo raro para quem estava acostumada a lidar com emergências e rotinas exaustivas. Ela deixou o pai acomodado em casa, conferiu os remédios, fez o caminho até o centro de Belo Horizonte sob um céu nublado que prometia mais chuva para a noite. Usava um vestido simples, azul escuro, o cabelo solto em ondas discretas e uma expressão firme no rosto. Antes de entrar no teatro, respirou fundo, como quem se prepara para encarar um palco, sem saber se haverá plateia. No pequeno saguão do teatro, as pessoas se distribuíam em filas para o ingresso, casais de idade, jovens músicos, senhores com livros debaixo do braço. Eduardo esperava próximo à bilheteria, vestindo calça social escura, camisa branca de mangas dobradas e um blazer leve. Parecia deslocado, mas determinado. Quando os olhares se cruzaram, ele apenas assentiu, com um sorriso contido, respeitando o espaço dela. Não houve cumprimentos exagerados, nem palavras vazias, apenas um convite silencioso para que caminhassem juntos até os assentos. A sala era modesta, cheia de detalhes antigos, mas com boa acústica e iluminação suave. Os dois se sentaram lado a lado, próximos ao corredor. O programa da noite era uma seleção de músicas russas, algumas peças que Irina reconheceu da infância, outras que seu pai costumava ensaiar em casa. Por um momento, ela se deixou levar pelas lembranças e, sem perceber, relaxou os ombros, sentindo o corpo abandonar a rigidez do trabalho. Eduardo percebeu a transformação e se permitiu observá-la de soslaio, atento à forma como ela acompanhava as melodias, fechando os olhos em alguns trechos, sorrindo discretamente quando uma passagem lhe parecia familiar.
Durante o intervalo, Eduardo comentou baixinho sobre um trecho que lhe lembrava a trilha sonora de um filme antigo, tentando puxar conversa sem invadir demais. Irina, por sua vez, compartilhou uma memória de infância, de como o pai usava uma batuta imaginária para reger a sala enquanto ela e a mãe riam na cozinha. O clima entre os dois era diferente de tudo o que já haviam experimentado juntos. Não havia a barreira do salão, da mesa posta, dos uniformes, das gorjetas, apenas duas pessoas diante de uma experiência comum, sem papéis definidos. No segundo ato, Irina percebeu que Eduardo mantinha as mãos apoiadas sobre os joelhos, quieto, contido, como quem teme se mover e estragar o momento. Ele não era mais o homem das decisões rápidas, dos gestos expansivos, das frases prontas. Tornara-se vulnerável, curioso, aberto ao que poderia acontecer dali para frente. Em certo momento, ela se voltou para ele e perguntou se já havia sentido que uma música parecia contar a própria vida. Ele respondeu sincero que não sabia, mas que ali, ao lado dela, tudo parecia possível. O concerto terminou com aplausos longos e discretos. O público foi saindo aos poucos, muitos se dirigindo para cafés ou caminhando sob a garoa que começava a cair lá fora. Eduardo ofereceu o guarda-chuva para Irina, que aceitou com um sorriso tímido. Caminharam juntos pela calçada molhada, passos sincronizados sem esforço, evitando os buracos na calçada, desviando de casais apressados e ambulantes distraídos. A conversa, inicialmente sobre música, logo deslizou para livros, viagens, infância. Eduardo contou de uma viagem à Rússia quando era jovem, do frio cortante e do fascínio por cidades antigas. Irina ouviu com atenção, mas percebeu que ele escolhia cada palavra, temendo revelar algo que não pudesse controlar. Chegaram à esquina do bairro de Lourdes, próximo ao ponto de táxi. Eduardo, de mãos nos bolsos, hesitou antes de falar. Disse que não sabia direito o que esperava daquela noite, mas que estava feliz por ela ter aceitado o convite. Irina agradeceu pelo livro. Confessou que não recebia presentes assim há muito tempo e que aquilo lhe trouxe lembranças boas do pai. Os dois ficaram parados por alguns segundos, olhando o movimento da rua. Os carros levantando água das poças, as luzes refletidas no asfalto. Eduardo então se despediu, oferecendo chamar um carro para ela. Irina recusou gentilmente, dizendo que preferia andar até o metrô. Gostava do caminho, da sensação de anonimato, de respirar o ar úmido da cidade. Antes de partir, ela olhou nos olhos dele e agradeceu de novo, mas com um tom mais suave, sem as defesas costumeiras. Eduardo ficou parado, vendo Irina sumir na penumbra, a silhueta azul dissolvida entre sombras e luzes de faróis. No trajeto de volta para casa, Irina sentiu o coração leve. Não era alegria fácil, nem vitória de confronto, era uma espécie de alívio, uma pausa para si mesma. Chegando em casa, encontrou o pai dormindo, a luz do abajur filtrando a penumbra do quarto. Sentou-se à mesa, abriu o livro de poemas russos e, por um instante, esqueceu os problemas, o cansaço, o medo do futuro. Apenas existiu, inteira ali, diante das páginas e da música que ainda ecoava baixinho dentro de si. Eduardo, ao chegar em casa, sentou-se na varanda escura, sentindo a chuva bater nos vidros. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu vontade de se proteger atrás de negócios, jantares ou cifras. Apenas pensou na possibilidade de um novo começo. No mistério de Irina, descobriu um novo desejo: aprender a ouvir, a observar, a se permitir mudar, nem que fosse só um pouco de cada vez. Os dias após o concerto trouxeram uma estranha leveza à rotina de Irina. As longas noites no restaurante pareciam menos pesadas, como se uma janela tivesse se aberto em sua vida cansada, deixando passar uma brisa rara. Enquanto servia clientes exigentes, agora notava detalhes que antes lhe escapavam.
O brilho nervoso nos olhos dos recém-casados, a solidão disfarçada de elegância nos homens de negócios solitários, as mãos trêmulas das senhoras idosas buscando atenção em meio a garçons apressados. Irina começou a se enxergar diferente nesses pequenos gestos, vendo-se menos como parte invisível do cenário e mais como alguém que também carregava histórias e sonhos guardados. Eduardo, por sua vez, não sabia bem como explicar o efeito daquela noite. No escritório, seus funcionários estranharam a calma que de repente tomou conta do chefe. As ordens vieram menos duras, as decisões menos precipitadas, as reuniões mais curtas e objetivas. Marta, acostumada ao filho sempre cheio de respostas rápidas e olhos distantes, percebeu que ele agora escutava mais. Ponderava antes de falar, até sorria quando não concordava com alguma opinião. Um gesto raro para quem nunca gostou de ser contrariado. Uma manhã, durante o café, Marta largou o jornal e comentou casualmente: "Faz tempo que não vejo você tão sereno. Conheceu alguém?" Eduardo desviou o olhar, mexendo a colher no café, e disse apenas que havia ido a um concerto sem entrar em detalhes. Marta sorriu discretamente, satisfeita com a resposta curta. Sabia quando não devia insistir. Naquela semana, Eduardo evitou o restaurante, mas não conseguiu evitar os próprios pensamentos. Os gestos de Irina, os detalhes do vestido azul, o sorriso sem defesa no final do passeio, tudo aparecia em sua mente nos momentos mais inesperados. O desejo de vê-la novamente se misturava ao medo de estragar o que começava a se formar entre eles. Algo delicado, quase invisível, mas intenso. Em uma tarde de sexta-feira, depois de um encontro longo e tenso com investidores, Eduardo sentiu vontade de caminhar pela cidade, algo que não fazia há anos. Pegou o carro e, sem destino certo, acabou estacionando perto de uma livraria pequena, quase escondida entre prédios antigos. Lá dentro, sentiu uma estranha nostalgia do tempo em que as decisões importantes eram apenas sobre qual livro escolher. Passou os olhos pelas prateleiras, parou diante dos títulos russos, pensou em Irina, no pai dela, na história da família. Comprou um volume de contos de Chekhov e saiu, com o sentimento de estar levando mais do que um presente, talvez um pedacinho do próprio passado, um convite para que ela conhecesse um lado seu que quase ninguém conhecia. Naquela mesma noite, Irina voltou para casa exausta, mas não dormiu. Passou horas olhando pela janela do pequeno apartamento, assistindo às luzes dos carros passando lá embaixo, pensando nas escolhas que a vida lhes impunha. O pai dormia tranquilo, respirando com dificuldade, mas seguro sob os cuidados da filha. Ela folheou o livro de poemas, releu passagens que a mãe recitava em russo nos tempos antigos. Ali, no silêncio, a imagem de Eduardo reaparecia, desta vez não como ameaça, mas como pergunta. Será que seria possível confiar em alguém tão distante do seu mundo? Será que era possível baixar a guarda pelo menos uma vez e ver o que acontecia? No fim de semana, Eduardo tomou coragem e enviou uma mensagem curta para Irina, convidando-a para um café. Esperou, ansioso, enquanto o tempo parecia se esticar. Irina respondeu de maneira simples. Aceitou o convite, mas pediu para que fosse em um lugar discreto, sem luxo, sem vitrines, apenas um canto tranquilo onde pudessem conversar. Escolheram uma cafeteria pequena no bairro de Santa Teresa, onde ninguém os conhecia. Sentados em uma mesa perto da janela, conversaram sobre livros, música, saudade, perdas e sonhos. Eduardo contou de sua infância, das tardes com o pai nos canteiros de obra, das responsabilidades que chegaram cedo demais. Irina falou da Rússia, das noites de inverno ouvindo o pai tocar piano, da mãe ensinando a costurar botões soltos nos casacos velhos. A conversa foi leve, sem cobranças, sem jogos de poder. Pela primeira vez, Eduardo sentiu que podia ser apenas ele, sem armaduras.
Irina, apesar da cautela, riu de piadas simples, compartilhou pequenos segredos da infância, contou histórias de clientes engraçados do restaurante. Os dois descobriram uma intimidade tranquila, construída sem pressa, baseada em admiração e respeito mútuo. Na despedida, não houve promessas, nem planos para o próximo encontro. Apenas um sorriso, um olhar demorado e a certeza de que, de alguma forma, ambos tinham mudado. No caminho de volta para casa, Eduardo se viu refletido nas vitrines das lojas fechadas e percebeu, com surpresa, que gostava do que via. Não era mais o homem blindado por camadas de poder. Era alguém disposto a olhar de frente para si mesmo, mesmo que isso significasse lidar com antigas fragilidades. E, ao lembrar do rosto de Irina, sentiu, talvez pela primeira vez em muitos anos, o desejo real de ser melhor, não por orgulho, mas por vontade de merecer aquela confiança silenciosa que nascia devagar entre eles. A manhã de segunda-feira amanheceu carregada de nuvens baixas sobre Belo Horizonte. Irina sentiu o peso do cansaço nos ossos ao despertar. Levantou devagar, preparou o café, separou os comprimidos do pai, cuidou das pequenas tarefas do apartamento com o pensamento distante, mergulhada em preocupações que não admitia em voz alta. Anatoly estava mais fraco nos últimos dias. O rosto ainda bonito, marcado por olheiras fundas, a voz rouca que por vezes lhe faltava quando tentava cantarolar velhas melodias russas. Ela sentou ao lado dele, segurou sua mão e ficou ouvindo o silêncio, sentindo a urgência da vida passar devagar. Tinha aprendido a não demonstrar fragilidade, mas era impossível não ser tomada por medo quando o assunto era o pai. Naquela noite, no restaurante, Irina manteve a postura profissional, mas o olhar estava distante. Os colegas perceberam que ela sorria menos, falava baixo, evitava conversas longas. Entre um pedido e outro, ela checava o celular à espera de notícias do pai, torcendo para que a ligação do hospital não viesse. No meio do salão lotado, Irina parecia se mover no automático. Eduardo apareceu de surpresa. Sentou-se na mesa de sempre, pediu água, fez sinal para que não tivesse pressa. Percebeu de imediato a mudança no semblante dela. Ao longo do jantar, não insistiu em conversas, apenas observou. Quando Irina veio servir o prato principal, ele tocou de leve o braço dela, gesto sutil, e disse apenas: "Se quiser conversar, eu escuto." No intervalo do expediente, Irina saiu para o terraço do restaurante, buscando ar fresco, e Eduardo apareceu alguns minutos depois, respeitando o silêncio dela. Por longos segundos, ficaram lado a lado, sem palavras, apenas ouvindo os ruídos distantes da cidade. Irina, sem olhar diretamente para ele, começou a falar. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Contou sobre o pai, da doença, dos medicamentos caros, das consultas e dos exames que não acabavam nunca. Disse que havia largado a vida de professora porque o salário não pagava as contas e que ser garçonete à noite era a única maneira de garantir que o pai tivesse tratamento digno. Confessou o medo de perder tudo, de um dia acordar e descobrir que não tinha mais para onde correr. Eduardo escutou em silêncio, sentindo cada palavra dela como um peso sobre o peito. Por alguns segundos, pensou em oferecer ajuda financeira, sugerir médicos, bancar remédios ou buscar soluções rápidas do jeito que sempre fizera na vida. Mas diante da sinceridade de Irina, da firmeza com que ela admitia a própria vulnerabilidade, percebeu que qualquer proposta soaria como caridade. E pior ainda, poderia destruir aquilo de mais precioso que começava a nascer entre eles: respeito. Assim, só ficou ali, quieto, dividindo o espaço, deixando que ela fosse inteira em sua dor. Quando Irina terminou, enxugou discretamente uma lágrima no canto dos olhos, retomou o tom firme e agradeceu pelo silêncio dele. Disse que não queria piedade nem favores, só desejava ser tratada com dignidade, sem que sua história virasse moeda de troca para uma relação desequilibrada. Eduardo prometeu não tentar resolver nada.
Prometeu apenas estar ali, quando ela precisasse. A conversa terminou ali, simples e pesada, com um aperto de mão silencioso e um olhar longo, desses que dizem tudo sem prometer nada. No resto da noite, Irina atendeu as mesas com a sensação de alívio, como se finalmente tivesse soltado um fardo. Eduardo ficou até mais tarde, observando de longe, torcendo para que ela sentisse o apoio dele, mesmo sem palavras. Saíram do restaurante em horários diferentes, mas cada um levou consigo a marca do encontro. Ela, a coragem de ter sido vulnerável. Ele, a humildade de reconhecer que nem todo problema se resolve com poder ou dinheiro. Quando chegou em casa, Irina encontrou o pai acordado, sorrindo fraco, ouvindo uma gravação antiga de piano. Sentou-se ao lado dele, contou da noite longa, não entrou em detalhes sobre Eduardo, mas sentiu que algo havia mudado. Anatoly segurou a mão da filha e sussurrou, em russo, que coragem não era ausência de medo, mas o ato de enfrentar o dia seguinte sem certezas. Irina entendeu o recado, sentiu-se em paz e, pela primeira vez em semanas, dormiu profundamente. Eduardo passou horas olhando para o teto do quarto, pensando no que ouvira. Recordou-se das próprias dificuldades na juventude, das noites em que viu o pai lutar para manter a família unida, dos fracassos que o obrigaram a crescer antes da hora. Agora, diante de Irina, ele se deu conta de que admirava aquela mulher, não pela força aparente, mas pela verdade que ela carregava. Era uma admiração nova, que não cabia nos moldes de conquista ou desafio. Era desejo de estar junto, mesmo sem saber como. Na manhã seguinte, Eduardo enviou uma mensagem curta. Se quiser companhia, posso levar café para você e seu pai qualquer dia desses. Irina respondeu com um talvez, acompanhado de um sorriso discreto. Não era um convite, tampouco uma recusa. Era só a porta entreaberta para o que pudesse acontecer. A semana seguiu entre dias nublados e noites úmidas, cada um vivendo sua própria batalha de silêncio. Eduardo manteve-se distante do restaurante, investido em reuniões e decisões importantes, mas era só aparência. Durante longos minutos no escritório, distraía-se olhando mensagens antigas no celular, esperando algum sinal de Irina. Lia e relia o último talvez que ela enviara, buscando entender onde pisava, como se caminhasse sobre um chão novo, desconhecido. Nas madrugadas insones, sentava-se à mesa da cozinha e anotava ideias que nada tinham a ver com negócios. Fragmentos de músicas, versos soltos, lembranças que a presença de Irina havia despertado. Irina, do outro lado da cidade, atravessava seus turnos noturnos com uma energia disciplinada. Dividia-se entre a atenção ao pai e a rotina no restaurante, mas sempre que passava pelo terraço e sentia a brisa fria, recordava do silêncio que partilhara com Eduardo. Sabia que aquele homem podia bagunçar sua ordem, tirar-lhe a paz, mas também reconhecia que ele nunca a pressionou além do limite. O que existia entre eles era uma linha tênue, uma espécie de respeito que se desenhava na delicadeza das ausências. Num sábado, logo após o expediente, Irina resolveu caminhar até a Praça da Liberdade. Havia uma apresentação gratuita de música clássica marcada para o fim da tarde, um projeto mantido por ex-alunos do conservatório, onde seu pai lecionara quando chegou ao Brasil. O céu estava límpido. A luz dourada do sol desenhava sombras compridas nos jardins. O cheiro de terra úmida se misturava ao perfume dos ipês floridos. Irina chegou cedo, sentou-se em um banco afastado, ouvindo o som de instrumentos sendo afinados. Por alguns minutos, permitiu-se esquecer de tudo. Não era mais filha de Anatoly, nem garçonete, nem ex-professora. Era só uma mulher qualquer, sentada sob o céu de outono, respirando uma liberdade rara. Em meio ao burburinho de gente, reconheceu uma figura alta se aproximando devagar. Eduardo, vestido com jeans e camisa de linho clara, sem blazer, sem a armadura do mundo corporativo.
Ele a viu, hesitou por um instante, então sorriu e sentou ao lado dela. Não houve surpresa, nem constrangimento. Pareciam dois velhos conhecidos que se reencontram por acaso, unidos pelo acaso e pela cumplicidade. Ficaram alguns minutos em silêncio, ouvindo o ensaio dos músicos. Eduardo comentou sobre o repertório, arriscou algumas piadas sobre sua própria falta de talento musical. Irina riu, relaxou os ombros, sentiu o clima ameno daquela tarde se espalhar pelo corpo. Quando os músicos finalmente começaram, a praça se encheu de sons delicados. Eduardo fechou os olhos, deixando-se levar pelo fluxo da música. Irina acompanhou cada movimento do maestro, reconhecendo nos gestos dele ecos das mãos do próprio pai. Por instantes, tudo o que pesava se dissolveu. As contas, a doença, o medo, a diferença entre seus mundos. Ali, diante do espetáculo simples, sentiram juntos a potência do que não pode ser dito. Foi Eduardo quem quebrou o silêncio. Baixou a voz, como se temesse quebrar o feitiço. Gostaria que você me contasse mais sobre o seu pai, sobre a história de vocês. Não como empresário, nem como cliente, só como alguém que quer entender. Irina hesitou por um momento, ponderando se valia a pena abrir mais uma porta de sua vida. Então olhou para a orquestra, sentiu o peito aquecer e falou. Contou dos dias frios em Moscou, das fugas pelas ruas cheias de neve, do medo que sentia ao ver os pais discutindo sobre a mudança para o Brasil. Revelou os sonhos que ficaram para trás, as promessas que nunca se cumpriram, o peso de ser estrangeira e ao mesmo tempo responsável por manter o que restou da família. Eduardo ouviu sem interromper, com um respeito que foi além das palavras. Quando a música terminou, os aplausos se espalharam pela praça. Irina enxugou discretamente uma lágrima, riu de si mesma. Eduardo então tomou coragem. Sugeriu que saíssem dali e caminhassem sem rumo pelo bairro, aproveitando a noite que começava. Foram andando lado a lado, cruzando ruas tranquilas e calçadas mal iluminadas. No meio do passeio, pararam em frente à vitrine de uma pequena padaria ainda aberta. Sentaram-se para um café, dividiram um pedaço de bolo, conversando sobre trivialidades e memórias doces. Ao final da noite, quando chegaram à esquina de uma rua deserta, Irina parou, olhou para Eduardo e disse sem rodeios: "Se quiser me conhecer de verdade, não venha mais ao restaurante. Não me procure com presentes ou promessas. Só venha quando quiser compartilhar coisas simples como hoje." Eduardo assentiu, sentindo uma mistura de medo e esperança. Prometeu respeitar os limites dela, prometeu tentar descobrir a beleza do que é leve e gratuito. Quando se despediram, um vento frio soprou entre as árvores, espalhando folhas secas pelo chão. Irina atravessou a praça sentindo-se mais leve do que há muito tempo. Eduardo ficou ali, parado, observando as luzes da cidade e percebendo, talvez pela primeira vez, que nem sempre era preciso vencer para se sentir inteiro. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria estranha, como se o mundo lá fora tivesse desacelerado, enquanto Irina e Eduardo viviam em um compasso próprio, feito de silêncios, pequenas mensagens, longos intervalos de ausência e encontros inesperados. Ambos continuaram presos às suas rotinas exigentes, Eduardo lidando com o peso das decisões e reuniões que pareciam menos importantes do que antes. Irina atravessando noites longas no restaurante, administrando o tempo escasso entre as demandas do pai e os próprios desejos. Mas agora, mesmo separados por compromissos e responsabilidades, havia entre eles um fio invisível que mantinha os dois em contato, quase sempre de maneira discreta, como quem aprende a valorizar o intervalo entre os gestos. Certa noite, Eduardo saiu do escritório mais cedo e dirigiu pela cidade sem destino certo, passando por ruas onde, anos antes, corria quando ainda era menino. A memória daqueles dias antigos, do tempo em que tudo parecia possível, voltou com uma nitidez rara.
Ao cruzar a Praça da Liberdade, viu que algumas cadeiras haviam sido deixadas pelo concerto do fim de semana. Parou o carro e, sem saber direito o que procurava, sentou-se ali por alguns minutos, observando a vida da cidade acontecer à sua volta. O céu começava a ganhar tons alaranjados, o vento soprava frio e Eduardo sentiu uma tranquilidade silenciosa, inédita, como se estivesse exatamente onde precisava estar, mesmo sem respostas para tudo. Irina passou aquela tarde em casa, organizando a caixa de remédios do pai e preparando uma sopa quente, enquanto Anatoly ouvia uma velha gravação de Prokofiev e sorria com os olhos fechados. Quando terminou de arrumar a cozinha, sentou-se à janela do pequeno apartamento e deixou o tempo passar sem pressa, sentindo um contentamento discreto. Lembrou-se da conversa na padaria, das palavras de Eduardo ao se despedirem, da promessa de que os dois só se encontrariam de novo quando ambos sentissem vontade, sem obrigações, sem máscaras. Havia algo reconfortante nessa liberdade, algo que devolvia à vida uma cor que ela quase esquecera. Alguns dias depois, num domingo claro, Eduardo enviou uma mensagem breve. Hoje vai ter música na praça de novo. Irina leu o convite com um sorriso leve. Respondeu que talvez passasse por lá mais tarde, dependendo de como o pai estivesse. Não marcou hora, nem prometeu nada. No fim da tarde, com o céu limpo e o ar fresco, Anatoly estava bem, descansando. Irina decidiu sair, sem grandes planos, apenas para sentir o mundo fora das paredes do apartamento. Cruzou as ruas movimentadas com passos lentos, sem pensar no destino. Quando chegou à praça, a música já tinha começado. Eduardo estava sentado em uma das cadeiras, sozinho, atento ao movimento dos músicos, tão presente e ao mesmo tempo tão à vontade, que parecia já fazer parte daquele cenário. Ela se aproximou devagar, sentou ao lado dele, sem anunciar chegada. Os dois ficaram em silêncio, acompanhando o concerto, absorvendo o som dos instrumentos, os risos das crianças, o burburinho das famílias que aproveitavam a tarde. Não havia pressa, nem assunto obrigatório. Apenas uma partilha tranquila, cheia de significados sutis. Eduardo perguntou do pai dela, Irina respondeu que ele estava melhor, que tinham passado uma semana boa. Ele contou das mudanças no trabalho, das decisões que vinha tomando com mais leveza, das coisas pequenas que reaprendera a apreciar. Nenhum dos dois fez perguntas sobre o futuro, nem sobre o que aconteceria depois daquela tarde. Entre eles, a possibilidade de estar junto se desenhava como uma estrada aberta, sem necessidade de destino definido. Quando a apresentação terminou, as pessoas foram saindo aos poucos, levando cadeiras, crianças e cestas de piquenique. O sol já se despedia no horizonte, espalhando sombras compridas pelo gramado. Eduardo olhou para Irina e sorriu, reconhecendo nela o mesmo brilho calmo da primeira noite em que percebeu que nada ali era ordinário. Irina retribuiu o sorriso, sentindo um calor tímido no peito, como se a vida tivesse, enfim, lhe devolvido o direito de não carregar sozinha todo o peso dos dias. Os dois caminharam juntos até a saída da praça, parando por um instante na esquina antes de seguirem caminhos opostos. Não houve promessas nem declarações, apenas um abraço longo, silencioso, cheio de gratidão e um tipo raro de esperança. Irina voltou para casa leve, sentindo-se inteira, pronta para o que viesse, sem medo do que não podia controlar. Eduardo caminhou sem pressa pelas ruas antigas, saboreando a liberdade de um amor que não exigia definições, um laço tecido devagar, fora das regras, possível só porque ambos aprenderam a respeitar o tempo e o silêncio do outro. A noite caiu sobre Belo Horizonte, espalhando as luzes da cidade como constelações reinventadas. Nenhum deles sabia ao certo quando se encontrariam de novo, mas ambos carregavam a certeza de que algo havia mudado. Às vezes, basta a possibilidade de um novo começo para que tudo encontre seu lugar,
mesmo sem roteiro ou final fechado. E assim, cada um seguiu seu caminho, levando consigo uma história aberta, feita de encontros, pausas e a promessa silenciosa de que o futuro ainda podia surpreender. Se você também acredita que a vida é feita desses encontros inesperados e histórias que surpreendem o coração, aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum conto emocionante como esse e ainda faz parte dessa comunidade que valoriza histórias de verdade.